Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos trabalhando a obra homilética, Ciência e Arte da Pregação Bíblica, princípios para a elaboração de esboços de sermões e de livros da Bíblia. Inclusive, nós estamos na aula que fala sobre o sermão temático. Já falamos do seu significado, agora nós adentraremos no capítulo de número 2, onde falaremos sobre o esboço do sermão temático. Então fica com a gente e nos acompanhe aí nesta aula. Capítulo de número 2 do estudo de sermão temático ou tópico. Nós já vimos no vídeo anterior o capítulo de número 1, o que significa o sermão temático ou tópico. Agora no capítulo 2, nós temos aí, esse tipo de esboço se inicia com um tema. Portanto, faça o seu tema. No número 1 nós temos aí, faça o seu tema, e uma observação importante. Não pode ser retirado de um texto bíblico para não se tornar textual. Quando você inicia com um tema, o tema é bíblico. E se ele é bíblico, ele está em toda a Bíblia. Um tema que está no Novo Testamento, um tema que está no Antigo Testamento. Por exemplo, o Messias prometido está no Antigo. O Messias que veio na pessoa bendita de Jesus está no Novo. Então se concretizou aquela promessa. A salvação da humanidade está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando nós falamos da redenção do homem, está nos dois testamentos. Então é um tema bíblico. Quando a gente fala de um tema bíblico, é porque ele está em várias partes das Escrituras e não somente em um versículo. Por isso que um versículo só, quando você inicia uma pregação, um sermão, e você inicia com um texto, então ele é um sermão textual, ele não é um sermão temático. Agora, se você quer iniciar um sermão temático, então você começa com um tema, certo? Essa é algo muito importante que nós devemos aprender na elaboração do esboço de sermão. Tem duas questões muito importantes que não podem ser esquecidas e que devem ser observadas. A primeira delas é, se você começa com um texto, ele se torna textual, não temático. E se você começa com um texto, então você quebra aquela técnica que seria do sermão temático, porque o sermão temático exige-se que no sermão temático se inicie com um tema. Número 2. O tema deve ser bíblico, porém não há necessidade de um texto bíblico para o tema. Nesse contexto, nós podemos aqui esclarecer que você deve ter vários textos para que você utilize como pontos ou como tópicos, pontos principais. O ponto de número 1, o ponto de número 2, o ponto de número 3, cada ponto, cada tópico deve se apoiar em um texto da Bíblia, em uma passagem bíblica, em um versículo da Bíblia. Então, não apoie o seu tema, mas apoie os seus textos, os seus pontos, ou melhor, e estes pontos devem estar de acordo com o seu tema, deve emanar do seu tema, ok? Número 3. A mensagem e o conteúdo do esboço temático emana do tema. 3.1. O assunto tema deve nortear o sermão, ok? Do início ao fim. Número 3.2. As divisões principais devem estar ancoradas no tema ou conteúdo tirado das Escrituras Sagradas. 3.3. Cada divisão principal deve ser apoiada por versículos e textos das Escrituras que falem do assunto dentro do mesmo contexto. Algumas pessoas que não utilizam da técnica para montar o esboço de sermão temático, por vezes utilizam aí uma semântica, podem utilizar uma chave bíblica ou uma concordância bíblica, e lá dentro tem um determinado assunto que é encontrado em vários textos. Porém, deve-se observar se estão no mesmo contexto do seu tema. Caso contrário, ele também vai perder a sua essência na questão das regras homiléticas da montagem do sermão temático.
Então, ele precisa falar do mesmo assunto e precisa também estar no mesmo contexto do seu tema. Vejamos a seguir as características do sermão temático no capítulo de número 3. Capítulo de número 3, sermão temático, características. Em primeiro lugar, nós temos aí, neste tipo de sermão, o pregador ou professor de uma escola bíblica, ou até mesmo quando se reúne um grupo de estudos, uma célula, por exemplo, o líder, o pregador, o professor, ou até mesmo o auditório, aquela célula, aquele grupo, escolhe um tema ou um assunto. Os pontos subpontos do sermão, eles explicam, eles defendem ou eles aplicam esse tema. Ou mesmo, fazem tudo ao mesmo tempo. Se explica o que significa, por exemplo, se fôssemos falar sobre o amor de Deus, então, o que é o amor de Deus? Então, explica o que é o amor de Deus de acordo com as Escrituras. Você escolhe um texto que explica o que é o amor de Deus. Defende, Deus ama, né? Deus ama o pecador, aborrece o pecado. E aplicam como é que esse amor alcançou e nos alcança a cada dia. Um amor que não se perde com o tempo, um amor que não esfria. Então, é lógico que o sermão temático usa textos bíblicos, são escolhidos de acordo com o tema que o pregador já tem em mãos. Número 2. No sermão temático, o pregador desenvolve os pontos e subpontos a partir do tema que possui. Observe, ele escolhe apenas os textos dentro da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que possam apoiar ou comprovar as suas ideias, isto é, o seu assunto ou o seu tema. Número 3. Podemos observar que temos como exemplos de sermões temáticos os estudos bíblicos e as mensagens doutrinárias, as mensagens de ensinamento. Sabemos também, parafraseando Braga, que o sermão temático ele parte de um tema e os seus pontos principais vêm de diferentes partes das Escrituras. Isto porque o tema bíblico ele está em toda a Bíblia ou ele está em boa parte das Escrituras. Ou boa parte do Antigo, do Novo, ou de ambos. Então, logicamente, os seus versículos que apoiam, seus textos que apoiam, que estão aí, emanam do tema ou derivam do tema, eles devem estar em várias partes das Escrituras. Em resumo, nós temos aí as características do sermão temático. Quais são? Primeiro, não esqueça, sermão temático, ele parte de um tema. Os seus pontos principais derivam do tema. Nós vamos ver a partir dos exemplos que iremos apresentar aqui. Os seus pontos principais vêm de diferentes partes das Escrituras, porque o seu tema é bíblico. No próximo vídeo, nós veremos os princípios para a elaboração do esboço de sermão temático. Você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe e aciona aí o sininho para as notificações. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.